Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, a sua companheira de jornada, que confesso, já tremi de medo porque recebi uma ligação de número desconhecido quase de madrugada e achei que era o apocalipse. E sim, eu sei, a chance de ser engano era bem maior. Mas a minha mente, já estava criando cenários dignos de filmes de terror. Sabe, quando o medo aperta, seja por uma apresentação importante no trabalho, uma notícia ruim inesperada, ou algo tão simples quanto o barulho estranho vindo da cozinha de madrugada. Parece que o mundo vai desabar, né? Pois é. Buda não tinha que lidar com ligações misteriosas ou barulhos noturnos suspeitos, mas sabia que o medo é uma sombra que podemos iluminar com sabedoria. Hoje, inspirados pela sabedoria dos grandes mestres, vamos aprender a transformar esse aperto no peito em coragem. No nosso 13º episódio, nós vamos explorar como combater o medo. Não lutando contra ele, mas o acolhendo com clareza e compaixão. Porque, né? Quem nunca surtou com o elevador que trava por uns segundos no andar errado? Ou então com uma aranha minúscula no banheiro? Bora, monge de sofá. Prontos para subir no sofá e acender a luz? Tá, Julie, medo? Parece meu coração disparado quando percebo um vulto na cortina e penso, que é isso? No fim, provavelmente vai ser só o gato se movendo. Mas até perceber isso, você já se escondeu atrás do sofá, que eu sei. No contexto do budismo, o medo é uma construção mental, uma reação ao desconhecido ou à possibilidade de perda. Ele está ligado à ignorância e ao apego. Tememos perder o que valorizamos, segurança, controle, conforto, ou tememos enfrentar o que não controlamos. O medo surge da ilusão de um eu fixo. Lembram do 9º episódio? Como ele aparece, né? Então, o medo surge dessa ilusão desse eu permanente, que se sente ameaçado. Como quando eu acho que o mundo vai acabar porque eu não consegui a promoção que eu tanto queria no trabalho. O medo é, em essência, uma manifestação da nossa percepção de separação. Nós acreditamos que somos entidades isoladas, vulneráveis a um mundo externo que pode nos ferir ou nos privar. Essa sensação de isolamento, que é alimentada pela ignorância sobre a nossa verdadeira natureza interconectada, gera a ansiedade e o medo. Nós tememos o futuro porque o vemos como algo separado de nós. Nós tememos a perda porque nós nos apegamos à ideia de que as coisas são nossas e permanentes. O medo é a sombra projetada pela nossa mente quando ela se agarra à ilusão de controle e permanência em um universo que é, por natureza, impermanente e interdependente. O medo, em essência, é a dor de tentar segurar o que não pode ser segurado. No coração do ensinamento budista está a doutrina da não substancialidade do eu. Eu acho que não passou um episódio até hoje em que nós não falamos dela. Essa ideia, que à primeira vista pode parecer assustadora, é, na verdade, uma chave para a libertação do medo. Por quê? Porque nós acreditamos que existe um eu sólido, imutável e separado do resto do mundo. É esse eu que se sente ameaçado, que teme a perda, a dor, a rejeição e a própria morte, claro.
Mas como os grandes mestres nos ensinam, essa percepção de um eu fixo é uma ilusão. Não há uma entidade permanente e independente que possamos chamar de eu. Nós somos um fluxo contínuo de experiências, pensamentos, sensações e percepções que estão em constante mudança, interconectados com tudo mais que existe. O medo surge precisamente dessa ilusão de separação. Se nós nos vemos como uma ilha isolada em um oceano turbulento, é natural que a gente tema as ondas que se aproximam. Tememos o futuro porque ele parece incerto e fora do nosso controle. Agora eu vou propor um exercício de imaginação. Lembre-se de um dia em que você estava assistindo a um filme de terror. Mas daqueles bons, tá? Não vem com aqueles terror bobo que é mais fácil a gente achar engraçado. Então imagine um filme de terror realmente de terror. Você sabe que é uma ficção ali, mas o seu corpo reage como se fosse real. O coração dispara, a respiração acelera, você sente um frio na espinha. Tem alguns que até gritam de medo. O medo que você sente é real, mas a ameaça ali é uma ilusão. Da mesma forma, muitas vezes, o medo que nós experimentamos em nossas vidas diárias é uma reação a uma ameaça percebida por um eu que, em última análise, não existe da forma como nós o concebemos. O 14º Dalai Lama, com a sua sabedoria característica, ele disse, abre aspas, o medo nasce da falta de compreensão. Com sabedoria, ele se dissolve como névoa ao sol. Fecha aspas. Essa compreensão a que ele se refere é a compreensão da verdadeira natureza da realidade, incluindo a natureza do eu e a impermanência de todas as coisas. Quando nós realmente começamos a ver que o eu é uma construção, uma história que nós contamos a nós mesmos, o medo que se apega a essa construção começa a perder a sua força. Não é que o medo desapareça completamente, mas a capacidade dele de nos paralisar e nos dominar diminui drasticamente. É como perceber que o monstro aquático que está roçando na sua perna no mar é apenas uma folha seca flutuando. O susto inicial pode ter sido real, mas a ameaça, uma vez compreendida, se desfaz. No 6º episódio, nós vimos o apego que nos prende. No 11º, o sofrimento veio de carregar pesos mentais. Aqui, a gente vai perceber que o medo é como uma sombra projetada pela mente. É real, mas sem substância. E, bem, se nós formos honestos, às vezes o maior medo é o de não ser bom o suficiente, mesmo que a gente finja que só sente medo de barata. O medo não é o problema. O problema é como nós o alimentamos com pensamentos e apegos. No budismo, o medo reflete a nossa ignorância da interdependência e da impermanência. Quando, por exemplo, eu recebo uma ligação de um número desconhecido no meio da noite, o medo de algo ruim me engole. Mas esse eu que teme é só uma história temporária, como uma onda no rio. A prática aqui é observar o medo com atenção plena, acolhê-lo com compaixão e transformá-lo em coragem,
com a ajuda da sabedoria. A coragem no budismo não se trata da ausência de medo, mas da capacidade de estar presente com ele, de observá-lo sem se deixar dominar. É a sabedoria de reconhecer o medo como uma sensação passageira, uma construção da mente e não uma realidade sólida. Quando nós praticamos a atenção plena, nós trazemos o medo para a luz da consciência. Isso quer dizer que, ao invés de fugir ou de lutar, nós o acolhemos, nós o investigamos e percebemos que ele, como tudo mais, é impermanente e vazio de uma existência inerente. Essa observação desapaixonada permite que o medo se dissolva, como uma névoa ao sol. A coragem, então, surge naturalmente dessa clareza, da confiança na nossa capacidade de lidar com o que quer que a vida nos apresente, sem nos apegarmos aos resultados. É como quando nós finalmente decidimos enfrentar aquela pilha de louça na pia. O medo daquela bagunça é grande, mas a satisfação de ver tudo limpo é ainda maior. O Lama Padmasambhava diz, abre aspas, o medo é uma nuvem que obscurece a mente. Com clareza, vemos que ele não tem raízes. Fecha aspas. No Bhayabherava Sutra, o Buda enfrenta medos na floresta com atenção plena, mostrando que o medo cede à presença. No nosso 7º episódio, nós transformamos a raiva em escolha. Aqui, nós vamos transformar o medo em confiança. O medo é um espelho da nossa mente, que nos convida a cultivar uma visão clara. E se a gente pensar bem, a maior coragem às vezes é admitir que nós não sabemos de tudo e que tá tudo bem pedir ajuda. Para ilustrar, imagine que o medo é como um monstro debaixo da cama. Enquanto você o imagina no escuro, ele parece gigantesco e aterrorizante. Mas aí, quando você acende a luz e olha de perto, percebe que era apenas uma pilha de roupas. A luz da consciência, da atenção plena, tem o poder de revelar a verdadeira natureza do medo, uma construção mental, uma sensação passageira sem substância própria. Não é que o monstro desapareça, mas é que você percebe que ele nunca foi um monstro de verdade. A coragem, dentro desse contexto, é a disposição de acender a luz, de olhar para o que nos assusta com curiosidade e sem julgamento. A essência da prática budista em relação ao medo é não tentar agarrá-lo nem o empurrar para longe, mas apenas o observar, permitindo que ele siga seu curso. Quando o medo surge, nós o observamos, nós sentimos as sensações que ele produz no corpo, nós reconhecemos os pensamentos que o acompanham, mas nós não nos identificamos com ele, nós não nos deixamos arrastar por sua narrativa. Ao fazer isso, o medo perde a capacidade de nos controlar, e aí ele naturalmente se dissipa. Tá, tudo bem, eu sei que falar é muito fácil e que acolher o medo é tipo tentar meditar enquanto o vizinho ensaia karaokê com a janela aberta e o cachorro dele resolve participar do coro. Parece impossível, mas é questão de treino. O medo só ganha força quando nós fugimos ou quando nós lutamos contra ele. Eu não vou negar, eu sou mestre em falhar nisso. Eu
Posso ficar apavorada, por exemplo, quando eu percebo que esqueci de responder uma mensagem importante, imaginando que a pessoa já me odeia, que minha carreira tá arruinada e que eu vou ser banida da sociedade. Ou então, no mesmo exemplo que eu já dei, de quando eu recebo uma ligação de número desconhecido no meio da noite e penso, meu Deus, se for uma emergência, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Ou então, que seja uma ligação desconhecida no meio do dia e eu já penso, meu Deus, e se for o banco cobrando algo que eu nem sei que eu devo? Ai, a gente pode criar cada cenário na nossa mente, não é mesmo? No nosso 9º episódio, a impermanência mostrou que tudo passa, até o medo. No 10º, os defeitos alheios revelaram projeções. No 12º, o ódio foi um hábito que nós descobrimos que podemos desaprender. Aqui, o desafio é observar o medo sem se identificar, como uma nuvem cruzando o céu. A monja Coen tem uma frase que diz assim, abre aspas, o medo é um convite à coragem. Abrace-o e ele se torna seu mestre. Fecha aspas. Então, monges de sofá, eu convido vocês a rir dos tropeços. Eu confesso sim que eu já surtei porque meu carregador não encaixava no celular. Hoje vejo que era a minha mente criando monstros onde só havia um cabo mal conectado. O medo é um convite para crescer. Como o mestre Shunryu Suzuki disse, abre aspas, a mente do iniciante tem muitas possibilidades. A mente do especialista tem poucas, fecha aspas. E para enfrentar o medo, nós precisamos dessa mente de iniciante, aberta a todas as possibilidades. Inclusive a de que o medo é só um pensamento, uma nuvem no céu. Dentro do contexto budista, o medo é uma projeção da mente, uma nuvem que obscurece a nossa percepção da realidade. Ele não tem uma existência inerente e independente. É uma construção mental, um conjunto de sensações, pensamentos e emoções que surgem e desaparecem. Ele vai ganhar força se nós tentarmos fugir dele ou lutar contra ele, porque isso alimenta a ilusão de que há algo sólido e real a ser temido. E a sabedoria budista, ela nos convida a olhar para o medo de frente, a observar a sua natureza vazia e a reconhecer a sua impermanência. Assim como todas as coisas condicionadas, o medo surge, permanece por um tempo e então se dissolve. O Lama Alan Wallace, ele tem uma frase para nos guiar. Ele diz assim, abre aspas, o medo é uma projeção da mente. Com mindfulness, vemos a sua natureza vazia e nos libertamos. Fecha aspas. Com isso, ele nos aponta para essa prática de observar o medo sem nos identificarmos com ele. Tipo assistir um filme de terror, mas sem se deixar levar pela trama. Você reconhece as sensações de medo, mas sabe que elas são apenas imagens na tela da sua mente, sem substância real. Essa desidentificação é crucial, porque muitas vezes o que nos paralisa não é o medo em si, sabe? Mas a história que nós contamos a nós mesmos sobre o medo. As crenças limitantes que ele revela sobre nós e também a nossa resistência em aceitar a impermanência. Como nós já vimos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as circunstâncias, nada é permanente. Inclusive o medo. Ele não é uma condição fixa, mas é um estado que surge e que passa. Resistir a essa impermanência é o que nos causa o sofrimento. Ou então, quando nós nos apegamos à ideia de que o medo deveria ir embora, ou que nós não deveríamos sentir medo, aceitar a impermanência do medo, permitindo que ele surja e se vá sem apego ou aversão, é um ato
de profunda coragem e sabedoria. Essa perspectiva transforma o medo de um inimigo a ser combatido em um professor a ser ouvido. O medo, ao surgir, nos revela algo sobre nós mesmos. Pode ser nossas vulnerabilidades, os nossos apegos, as nossas crenças limitantes. E aí, ao invés de nos encolhermos, nos diminuirmos diante dele, podemos perguntar: o que é que este medo está tentando me ensinar? O que ele está protegendo? E aí, ao acolhê-lo e ao investigá-lo com curiosidade, ele se torna um portal para o autoconhecimento e para o crescimento. É como aquele momento, sabe, que você percebe que o barulho estranho na cozinha de madrugada não era um fantasma, não era um intruso, mas era só o seu gato tentando abrir o armário de petiscos. O susto inicial se transforma em uma risada e você aprende algo sobre a persistência felina. O medo, quando abraçado, pode nos guiar para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo, nos convidando a cultivar uma mente de iniciante, aberta a todas as possibilidades. Transformar o medo é como transformar uma porta que range na madrugada em uma chance de respirar fundo e perceber que é só o vento. Não é fácil, mas muda tudo. Bora com 2 práticas para trazer essa sabedoria para o nosso sofá? O primeiro exercício é o Diário da Sombra. Pegue um caderno ou o seu bloco de notas e anote um medo recente que te apertou. Talvez o medo de falhar em uma apresentação importante, a ansiedade antes de uma decisão difícil ou o receio de uma conversa delicada. Eu anotei quando esqueci de responder uma mensagem e temi um mal-entendido que pudesse estragar de vez uma amizade. E aí escreva: o que esse medo está protegendo? Que crença limitante ele revela sobre mim? Como eu posso acolher esse medo com coragem, sem deixar ele me paralisar? E aí, anote uma ação para iluminar a sombra. Pode ser um passo pequeno em direção ao que te assusta, ou simplesmente conversar com alguém de confiança sobre o seu medo. Essa prática te ajuda a ver o medo como um guia e não um obstáculo, revelando que precisa ser trabalhado em você. E se você, como eu, tiver a tendência de escrever um livro sobre cada medo, lembre-se, a concisão é uma virtude. E o importante é a reflexão, não a quantidade de páginas, hein? Agora, bora fazer uma pausa juntos? Então, encontre uma posição confortável, seja sentado no sofá, no chão ou até mesmo deitado. Feche os olhos suavemente ou apenas deixe os seus olhos semiabertos, olhando para um ponto fixo à sua frente. Permita que o seu corpo relaxe, soltando qualquer tensão que você possa estar segurando nos ombros, no pescoço, nos seus olhos, na mandíbula. E traga a sua atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Apenas observe. Sinta a sensação do ar nas narinas, o movimento do abdômen, o ritmo natural da sua inspiração e expiração.
Com essa base de presença na respiração, convide à sua mente um medo que te pesa. Pode ser um medo pequeno, cotidiano ou algo profundo. Por mais tentador que seja, não tente afastar esse medo. Apenas sinta onde ele se manifesta no seu corpo. Talvez seja um aperto no estômago, uma tensão no peito, um nó na garganta ou uma agitação nas mãos. Observe essas sensações físicas que esse medo te traz com curiosidade, sem julgamento, reconhecendo que são apenas sensações e, assim como a respiração, são impermanentes. Agora, visualize esse medo como uma névoa densa. Com cada inspiração, imagine que você está absorvendo a luz da consciência. E com cada expiração, visualize essa luz se expandindo, dissolvendo a névoa do medo. A névoa não desaparece de uma vez, mas se torna mais fina, mais transparente, até que a luz da sua consciência a permeie completamente. Enquanto a névoa se dissolve, diga mentalmente, com firmeza e gentileza, como um mantra que ressoa em cada célula do seu ser: eu vejo este medo. E escolho estar presente. Eu confio na minha capacidade de lidar com o que quer que surja. Eu sou maior do que este medo. Sinta como verdade em seu coração. Sinta o seu coração se abrir, leve, vasto como o céu. Sinta a clareza e a calma que surgem dessa presença. E quando estiver pronto, abra os olhos e leve essa clareza e essa coragem para o seu dia. Lembre-se, a presença é o antídoto mais poderoso contra o medo. O medo só existe no passado ou no futuro, nunca
no agora. Gange cha yamune chaiva. Bem, queridos ouvintes, então hoje nós exploramos o medo. Vimos como ele surge da percepção de uma separação entre nós e o mundo, entre o eu e o outro, entre o que é seguro e o que não é seguro. E nós vimos que o medo é uma sombra que podemos iluminar com mindfulness e compaixão. Então, bora um desafio? Hoje, quando o medo surgir, pode ser, por exemplo, um ruído no carro que já te leva a imaginar uma pane total. Ou talvez um e-mail de um remetente desconhecido que já te faz pensar em vírus ou fraudes globais. Acolha esse medo com respiração consciente. Observe como ele se movimenta no seu corpo e como ele pode se dissipar com a sua atenção plena. Eu, Julie, que já me apavorei com o carregador teimoso que se recusava a carregar meu celular, prometo tentar. Não esqueçam que o medo, como tudo, é impermanente. E compartilhe como tem sido nos comentários. Eu tô louca para saber como é que vocês estão iluminando as suas sombras. Antes de partir hoje, eu quero compartilhar com vocês um trecho de uma canção de Milarepa. Milarepa foi um dos maiores mestres do Tibete. Na juventude, ele errou profundamente, mas transformou a sua vida pela prática intensa e pela coragem. Sozinho, nas montanhas, ele cantava versos que nasciam da experiência direta da mente desperta. É por isso que até hoje ele é lembrado como o yogi cantor, aquele que ensinava o Dharma em forma de canção. Antes de compartilhar com vocês um trecho da canção dele, eu vou compartilhar um trecho da Pema Chodron sobre ele. Ela diz assim, abre aspas, certa noite, Milarepa voltou à sua caverna e a encontrou cheia de demônios. Primeiro, ele os ensinou o Dharma. Fecha aspas. Entre as muitas canções de Milarepa, a que eu vou compartilhar com vocês hoje é aquela em que ele narra o encontro com os seus próprios demônios e medos dentro da caverna. Abre aspas. Na caverna da solidão, todos os demônios do medo me visitaram. Quando os vi como projeções da mente, sentei-me para oferecer-lhes chá. Assim, todos se tornaram meus amigos. Fecha aspas. Por hoje é só. Se esse episódio tocou você, por favor, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para acender a luz. E não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal no YouTube, de seguir o podcast, de ativar o sininho das notificações e de deixar a sua avaliação. Não custa nada e me ajuda um montão. Eu sou a Julie e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Adorei a sua companhia. Te espero na próxima semana. Que os seus dias sejam cheios de coragem e os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.